Batman em Coringa, por que a gente não vai para Hollywood? Ninguém melhor do que minha querida Miriam Spritzer, agora em definitivo aqui com a gente, sempre com esse seu sorriso fácil, encantador e trazendo para tentar, enfim, rir diante dessa bizarrice que segue trazendo contornos assim inomináveis, né? Que é esse escândalo envolvendo o Sean Diddy Combs, para alguns o P. Diddy, o rapper empresário, que está no olho do furacão, do que promete ser essa queda desse castelo de cartas de Hollywood, que revelando ali umas entranhas completamente apodrecidas, depravação para tudo que é lado. E pelo visto, ele que é alvo de 120 novas acusações de abuso sexual, não é isso, Miriam? Conta pra gente as suas últimas apurações. É isso mesmo, Marinho. Cada dia que passa tem mais alguma novidade assustadora desse caso, né? Então, assim, a gente está vendo que é muito parecido com o que aconteceu também no caso do Harvey Weinstein e do Jeffrey Epstein, né? Quando as pessoas começam a falar e veem que ele realmente está, nesse momento, esperando o julgamento, ele tá preso, né? Ele não está na prisão já com a acusação, mas ele está respondendo ao julgamento e está isolado. Muitas pessoas estão tendo coragem de vir a público e falar o que aconteceram com elas. E cada dia mais a gente tem mais gente com acusação de abuso sexual e que também o que seria o crime mais problemático para ele foi a questão que a gente chama aqui em inglês de sex trafficking, que é o tráfico humano de verdade, de passar uma pessoa que não quer ir de uma cidade ou de um estado para outra, e essa pessoa ainda sofrer abuso sexual nessa situação. Tem muita gente ainda esperando o que o Justin Bieber tem a falar. Ele está se recusando ainda a trazer a público, porque ele está num momento muito bom da vida dele, ele está bem resolvido no relacionamento dele, ele acabou de ter filho, então ele está evitando trazer isso um pouco à tona. Mas eu acredito que nas próximas semanas a gente vai começar a ver esses grandes nomes de Hollywood e da música, né, principalmente da música, cada vez falar mais. E outro detalhe importante também é que o maior medo assim que está acontecendo é que talvez a polícia ou o governo consiga fazer algum acordo com o P. Diddy que ele entregue outras pessoas. E, na verdade, muitas das vítimas querem ver ele, né, preso, respondendo na justiça pelos crimes dele, e estão menos preocupadas com quem mais vai vir à tona. Meus amigos, eu acho que realmente tudo que ela trouxe aqui parece que é um quebra-cabeça aqui que revela, enfim, como eu disse, são contornos assim inacreditáveis, é muita gente poderosa envolvida. A gente só pode imaginar que o estoque de Rivotril ou de ansiolítico em Hollywood nas farmácias deve estar esgotado, porque tem muita gente poderosa aí que não deve estar com sono intranquilo, esperando para ver, né, Miriam, se o P. Diddy irá ao tribunal de júri e terá um julgamento, ou se ele vai acabar sendo suicidado, por assim dizer, se é que você me entende. Concorda? É exatamente isso. E outra coisa, Marinho, conforme a gente também vai descobrindo mais sobre esse caso, a gente descobre que dentro das próprias festas do P. Diddy tinham níveis diferentes de espaço na festa e horários diferentes que as coisas aconteciam. Então, apesar de terem muitas pessoas que frequentavam essa festa, tinha ali um grupo específico que tinha acesso ao todo que acontecia, que era o que se chamava os freak-offs, né? Que era essa festa de sexo que eles faziam e que rolavam esses casos mais problemáticos aí que a gente não tem tantos dados e muitas vezes essa chantagem que ele tinha de controlar muitos ali dentro, que a carreira dependia dele. Então a gente está tentando entender exatamente quem que ele controlava, quem que ele guardava os segredos, que protegia, porque essas pessoas que estavam ali, a gente sabe que Leonardo DiCaprio era um grande frequentador dessas festas, o Jay-Z também, Jennifer Lopez teve um relacionamento com ele, e aí a gente começa a ver, a própria Ellen DeGeneres teve algumas situações que entregou algumas informações, assim, das suas entrevistas, como piadas internas, e na época ninguém levou isso muito a sério. E hoje a gente está começando a revisitar entrevistas antigas dele, entrevistas antigas com o 50 Cent, que já tentou, né, falar dele, só falar desses crimes que ele cometia, e muita gente não dava bola. Então, agora o pessoal está olhando para trás, está olhando um pouco nos dados que foram passados e começando a se dar conta que talvez aquelas informações tinham mais verdade do que pareciam ter. E no momento que a gente vai se despedindo para você que nos ouviu, emprestando seus ouvidos atentos aqui sempre no nosso Morning Show, 10 horas da manhã, compromisso marcado com vocês na rede Jovem Pan de Rádio. Valeu! Em frente a gente segue para você nos assistindo. Reta final de Morning Show, minha querida Aninha, pode ficar à vontade aqui também. Miriam, eu tô bem curiosa com essa história, acho que a internet como um todo mundo está querendo saber
quais os detalhes dessa situação, mas a minha pergunta tem mais a ver com o que acontece a partir de agora, porque ele está preso de forma preventiva e entendo que existe uma investigação, estão buscando aí no passado, eu imagino que a lei seja um pouco diferente aqui no Brasil, então não tem aquela questão da prescrição, eles podem voltar bastante no tempo, mas e aí? É marcado um julgamento? Como vai funcionar a seguir? Então, eles, na verdade, esse caso ele já está sendo investigado desde 2016, né, quando teve aquele primeiro incidente em que ele foi pego, enfim, tendo uma violência física com uma ex-namorada. E a partir dali, isso abriu a porta para que fosse investigado muito mais da vida dele, das festas dele, das relações que ele tinha e como ele manipulava tudo isso. Então, eu acredito, tá? Isso geralmente é o que acontece nesses casos, como foi o caso do Harvey Weinstein, como foi até o próprio caso do Jeffrey Epstein. Essas investigações, elas são muito rápidas, porque quando eles já apresentam isso na justiça, ele já tá muito bem costurado, até para não perder tempo, porque se sabe que essas pessoas têm muito poder, elas têm muito contato e conseguem sair dessa situação. E isso impacta muito a indústria do entretenimento como um todo, né? Como é que alguém que é dono de uma das maiores gravadoras, que é responsável pelos maiores nomes da música atual, né? Muitos desses artistas de rap e hip hop dependiam dele. Então, como é que essa pessoa andava livremente, fazendo o que fazia? E como é que isso não vai ter uma consequência? Então, acredito que nós vamos ter esse resultado muito rápido, assim, em coisa de 3 semanas a 1 mês. Míriam Spritzer, minha querida, uma coisa é certa, no meio de tantas interrogações, muita gente poderosa envolvida, e realmente a gente tem a certeza de que, a certeza da impunidade, que ela não pode reinar nesse caso, e reforçar o quanto antes ali, fazer um cordão de isolamento, de segurança reforçado em torno do Diddy, para ele não ter um desfecho como o Epstein e muita gente passar batido pelos pecados que cometeu num passado nem tão distante. Obrigado pela presença aqui, sempre somando demais ao nosso Morning Show. Obrigado, Míriam. Obrigada a vocês, um bom dia.